é um dia chegar a discutir as especificidades dessa questão aqui, como se reverbera em Marx e em Lacan. Mas a gente vai dando um passo de cada vez para poder chegar lá, né? Por ser o eu um vazio sem determinação que apenas recebe conteúdo pela negação que satisfaz sua falta, aqui fica bem clara a questão da falta, né? É importante notar como um objeto aparece como aquilo que é essencial à constituição do eu. Está posta aí a primeira forma de uma contradição que se mostrará insustentável. A essência da consciência de si está fora dela. Esse momento de saída de si posteriormente se mostrará fundamental para que haja um retorno que incorpore essa negatividade. Bem, trata-se de algo compreendido por Adorno a respeito da dialética hegeliana. Abre aspas. Hegel se curva em toda parte à essência do próprio objeto. Em toda parte o objeto é renovadamente, e aí colocado uma problemática acerca de Hegel colocada por Adorno, hein? Imediato. Mas essa subordinação à disciplina da coisa exige um mais extremo esforço do conceito. A disciplina da coisa triunfa no momento em que as intenções do sujeito se desfazem no objeto, ou seja, de certa maneira, essa não priorização de Hegel acerca nem do sujeito nem do objeto faz com que, de certa maneira, haja um desfazimento do sujeito em relação ao objeto. O objeto enquanto, digamos assim, essa planificação do real que Hegel tenta não colocar nos parâmetros de objetificação, mas que termina tornando-se enquanto materialidade da sua constituição em determinados aspectos, segundo Adorno, não sou eu que estou falando, reproduzindo uma certa prioridade em relação ao objeto para o desfazimento dessa concepção do sujeito, né? Ou seja, as intenções do sujeito se desfazem no objeto, e aí remonta novamente a reconstituição dessa perspectiva do desejo em prioridade ao objeto, segundo Adorno. Essa disciplina própria à objetividade é um elemento central para a compreensão de um sujeito marcado por uma não identidade interna. Hegel é taxativo para que a consciência de si seja necessário que a diferença tenha a forma do ser. Isto é necessário que haja realmente uma alteridade no mundo sensível, uma alteridade no mundo sensível. E Hegel afirma ser para ela um subsistir, que é apenas fenômeno ou diferença, que não tem em si nenhum ser. Hegel, página 136 da Fenomenologia do Espírito. Então, enquanto o mundo sensível for para ela apenas mero fenômeno, ela própria será apenas tautologia, sem movimento do eu sou eu. Esse passo além, em direção a um processo de transformação e saída do solipsismo, é essencial, pois, como diz Hegel, a verdade da consciência de si é a unidade da consciência de si consigo mesmo, como afirma Hipólite. Quando se considera somente a abstração do eu igual a eu, obtém-se somente uma tautologia inerte. O movimento de consciência de si, sem o qual ela não seria, exige, portanto, a alteridade, esse mundo da consciência que assim é conservado para a consciência de si. É conservado, porém, não mais como ser em si, objeto que reflete passivamente a consciência, mas como objeto negativo, que deve ser negado a fim que a consciência de se estabeleça na negação do ser outro, sua própria unidade consigo mesmo. Esse momento de negação, como vimos, é o desejo. O desejo necessariamente obtém uma perspectiva de negação para um fazer e um refazer dessa perspectiva de uma constituição de um sujeito que não pode representar-se a partir desse eu igual a eu, mas necessariamente, como colocou o Adorno, precisa de uma certa instância de prioridade, digamos assim, uma dependência conceitual desse desfazimento no objeto, né? Que esvazia essa concepção do eu enquanto uma representação tautológica dessa constituição do eu, né? Que é o que Hegel quer destituir. Entretanto, há algumas problemáticas colocadas por esses comentadores. Sendo assim, o que está em jogo é a oposição entre a autoafirmação do eu como essencial e, no entanto, a mediação pela alteridade do mundo sensível. Essa presença que há de ser liquidada para que ela possa se afirmar como idêntico, essa contradição entre dependência e independência não pode integrá-la, deve ser superada na devastação do objeto, mostrando que o objeto não é nada, que é marcado para ela com um sinal negativo. Repetindo, a mediação pela alteridade no mundo sensível, essa presença que há de ser liquidada para que ela possa se afirmar como idêntico, essa contradição entre dependência e independência não pode integrá-la, deve ser superada na devastação do objeto, mostrando que o objeto não é nada, que é marcado para ela como sinal do negativo. Assim, o sujeito que marca seus objetos com essa negatividade do desejo
impedindo qualquer determinação de perdurar no campo fenomênico, é de fato um vir a ser constante, está sempre em uma espécie de não identidade consigo mesmo. Aí volta a questão, né, do princípio de não identidade, né? Enfim, consigo mesmo tentando adequar-se a si a partir do oposto. Eis aqui a primeira dialética do desejo. A consciência de si é desejo, certa da nulidade desse outro, põe para si tal nulidade como sua verdade. Aniquila o objeto independente e se ortoga com isso a certeza de si mesma com verdadeira certeza, como uma certeza que lhe veio a ser de maneira objetiva. Contudo, como em todo o caminho da fenomenologia, a consciência de si vai experimentar frustração na realização de seu próprio conceito. Como afirma Hegel, abre aspas, a consciência de si não pode assim suprimir o objeto através de sua relação negativa para com ele. Pelo contrário, ela o reproduz por isso, assim como o desejo. O caminho é bloqueado, pois ela nunca consegue dar ao mundo exterior sua própria face. Há infinitos objetos que lhe confrontam incessantemente, por isso ela entra em um processo de repetição infinita. Nessa segunda dialética do desejo, no mesmo instante que satisfaz seu desejo suprimindo o objeto, imediatamente surge outro desejo e outro objeto. O sujeito, de fato, nunca se alcança e a identidade consigo mesmo dura apenas o instante da supressão do objeto que, uma vez consumido, dará lugar à certeza de si mesmo. Ou seja, aparecem dois movimentos aqui. Primeiramente, um desejo que, de certa forma, tenta, digamos assim, se reconstituir desse confronto com o próprio objeto, né? Ou seja, o confronto com o objeto como negação do sujeito, né? Que aparece essa negatividade da constituição do sujeito como algo dado, ou como algo diante de um aparato cognitivo kantiano que é imutável, né? Ele nega a si mesmo a partir dessa relação com o objeto. Entretanto, esse mesmo movimento do desejo, no segundo momento, destrui o próprio objeto, e é sempre uma relação de reconstituição e constituição da relação do sujeito que se perfaz, que se nega a si mesmo em relação à realidade objetiva, digamos assim, né? Sensível, entre aspas, em algumas situações, né? Como foi colocado aqui, que ao mesmo tempo destrói o objeto que refaz a ele mesmo, assim como o próprio sujeito. Entretanto, existe um movimento de apreensão a partir da noção de falta aqui, tanto na relação do sujeito como na relação do objeto. Isso aqui também está claro, né? Então, o desejo, portanto, é reiterativo, permanece no mesmo ciclo de consumo e reprodução, se afirmando indefinidamente. Pois não há nenhuma instância que estabilize a identidade da consciência de si, nenhum lugar que ela possa realmente apoiar a identidade que está buscando afirmar. Porque se depara com nada do objeto, que se esvaiu e se esvai a cada vez. E aí existem dois termos que são utilizados aqui, né, em alemão, os tipos de negação da dialética, Umschlagen e Auferbung. A Umschlagen consiste em uma passagem no oposto do desaparecente incessante dos contrapostos dentro deles mesmos. Hegel, página 80. Em que um termo intervém pondo sua essencialidade no outro, como sabemos. Na fenomenologia são extremamente comuns as situações em que a consciência se encontra nessa espécie de movimento pendular. É desse tipo de negação que estamos tratando nesse momento, em que a consciência de si se vê reiterando seu próprio desejo e, por consequência, também o objeto. Falta, portanto, o momento da segunda forma de negação dialética, Auferbung. Nela, o movimento constante de passagem no oposto se interrompe, pois há uma internalização da oposição. Auferbung é, de certa forma, uma realização, pois uma relação da contradição, pois é uma negação que conserva, ou seja, superar a posição. É Aufhebung, na verdade, né? É o famoso Aufhebung, que é entendido traduzido como supra-assunção, né? Aufhebung, de certa forma, é uma realização da contradição, pois é uma negação que conserva, ou seja, ao superar a oposição, aquilo que foi negado se conserva de uma nova determinação. O que o supera não se torna por isso nada. Algo superado, ao contrário, é algo mediado, é aquilo que não é, mas como resultado que partiu de um ser, ele tem, portanto, ainda assim a determinidade da qual provém. Hegel, Fenomenologia do Espírito, página 111. Então a gente vai encerrar aqui esse comentário fazendo essa diferenciação, né, de Aufhebung para Umschlagen, acho que é assim que se pronuncia, né? Umschlagen consiste em uma passagem do oposto do desaparecer incessante dos contrapostos dentro dele mesmo, né, em que um termo intervém
pondo sua essencialidade no outro, ou seja, essa questão aqui que a gente acabou de colocar a partir do artigo, né, justamente essa contradição da relação sujeito-objeto que Hegel tenta superar a partir do esvaziamento desse eu substancial, em relação à objetividade, que de certa forma nega a si mesmo a partir dessa correlação, né, em uma passagem ao seu oposto, desaparecendo, utilizando esse desaparecimento incessante dos contrapostos a partir deles mesmos, né, do primeiro movimento. Já o Aufhebung é aquele que contrapõe, mas ao mesmo tempo mantém algo, né? É como se o sujeito se relacionasse com objetos, negando e negando a si mesmo, mas ao se transformar ele mantém algo da própria objetividade e algo daquela constituição do sujeito que permanece em uma certa movimento espiral que de certa forma vai poder chegar a uma aspiração mais adequada em relação a essa noção da abstração do real. Então, mais ou menos foi isso que eu queria comentar hoje, né? Esses comentários para poder abstrair, né, de como em Hegel também aparece essa ideia da questão do desejo como falta, né, como forma, como é aplicada aqui, né, o desejo como forma, ou a falta como forma apresentada aqui, está presente, né? Não é uma questão que aparece em filósofos como Deleuze criticando Hegel, que é vazia. Existe um significante apreendido ali, que vai reverberar em filosofias como a filosofia psicanálise, como a psicanálise lacaniana, tá? Isso está presente lá. Então a gente vai fazer uma série de vídeos aqui, pegando alguns trechos desse artigo, de outros artigos, de outros comentários, do próprio Hegel posteriormente, né, para poder fazer esse comentário e deixar isso aqui explicitado, certo? Se você quiser ajudar o canal, nosso Pix, nosso apoio, segue na descrição, sua colaboração é extremamente importante para que a gente tenha ânimo para continuar fazendo aqui, produzindo conteúdo no canal, né, porque o canal continue se tornando cada vez mais relevante. Agradecimento aos apoiadores, etc. Acho que se mantêm, acho que não puderam se manter, e acho que vão poder, digamos assim, contribuir conosco, passar a contribuir conosco. Nosso Pix, nosso apoio segue na descrição, assim como nossos grupos gratuitos de estudos e o nosso grupo colaborativo da Genealogia da Moral, com preço acessível. É só entrar em contato conosco nos links da descrição ou deixa a sua mensagem aí na caixa de comentários. Então, por hoje é só, e até o próximo vídeo do Gap Filosófico.